Olá, eu sou o Vinícius Siqueira, do Colunas Tortas, E eu sou o Lucas Silva. e hoje a gente vai conversar um pouco sobre o conceito de modernidade líquida em Bauman e o que ele tem em comum com o conceito de pós-modernismo. Ou que ele não tem. Antes de tudo, é necessário explicar quem é Zygmunt Bauman. Apesar dele ser tratado já há um tempo no Colunas Tortas, é a primeira vez que falamos dele aqui no nosso canal. Sim. O Bauman, ele é um sociólogo polonês que nasceu em 1925, foi inclusive combatente pelo Exército Vermelho. Depois da guerra, ele fez faculdade de sociologia, onde ele foi lecionar na própria Polônia, acabou estudando Lenin, foi expulso da Universidade de Varsóvia por conta daquele crescimento desenfreado do antissemitismo que estava acontecendo ali, e foi dar aulas na Universidade de Leeds, na Inglaterra. Lá ele se tornou chefe do departamento. Quando ele se aposentou no início dos anos 90, ele começou a trabalhar melhor essa questão dele da modernidade líquida. Ele começou com o livro Mal-Estar na Pós-Modernidade, que é uma coletânea de conferências e artigos sobre a sua análise da contemporaneidade. Nesse livro ele já dialoga com Ulrich Beck, com Anthony Giddens, com Jean-Paul Sartre e constrói uma análise própria, uma análise dele mesmo. No entanto, ele ainda utiliza o termo pós-modernidade como designação para o período que ele analisa. Mas a obra de Bauman é conhecida pelo conceito de modernidade líquida. Isso acaba causando um engodo, né? Mas é melhor a gente deixar para explicar esse engodo depois de explicar o que é a modernidade líquida especificamente. A modernidade líquida é um período específico do capitalismo em que a sociedade de produtores é substituída por uma sociedade de consumidores. O que não significa que não há mais produção, mas que a hierarquização e o reconhecimento social acontecem a partir da via do consumo, não mais da via da produção. Esse período específico também é chamado de capitalismo leve ou flexível no livro Modernidade Líquida, e se opõe ao capitalismo pesado da modernidade sólida. A sociedade de consumo constitui indivíduos aptos a agir com o pensamento do consumidor de mercadoria. Tudo nela é descartável. Tudo pode ser um objeto a ser consumido, desde o emprego até as próprias pessoas. Daí vem a noção de que os relacionamentos atualmente são mais frágeis. Eles não duram muito. Não são nem feitos para durar. Para o Bauman, a gente não se relaciona. A gente se conecta. A vantagem que a conexão tem quando comparada com a relação é na facilidade de se desconectar. Não é exatamente isso que importa, se você for parar para pensar. A possibilidade de se desconectar de amigos ou parceiros e arranjar outros, mas também a facilidade em se desconectar da família, das pessoas que representam alguma tradição, como os padres, professores, políticos, sindicalistas e por aí vai. Se você reparar, até mesmo os ídolos atualmente são descartáveis. Eles duram uma temporada de shows, de filmes, depois não são lembrados e as pessoas que se debatiam para conseguir um autógrafo nem lembram do porquê que estavam ali. Sim, e sem quaisquer referenciais, a vida passa a ser entendida como um projeto individual. A classe, a religião, a família, a nacionalidade, a ideologia política, todos eles foram solapados por uma crescente tendência ao consumo, uma tendência à transformação das relações sociais em mercadoria. Portanto, em transformar a própria identidade em mercadoria. Essa parte da identidade é bem interessante, porque o que o Bauman quer dizer é que as identidades na modernidade líquida deixaram de ser algo que você herda e viraram algo que você procura. No entanto, essa busca pela identidade, que é mediada pelo consumo, é uma busca sem fim, porque o consumo não tem fim, e ele não tem fim porque é movido pelo querer e pelo desejo. Isso significa que, enquanto mercadorias, as identidades nunca irão satisfazer aqueles que a procuram. Sempre vão ser passageiras, exatamente porque a busca pela satisfação através das identidades é uma busca que não tem fim. Na real, ela não tem fim porque é sempre descartável, porque nunca é absoluta. Não tem mais essa de nascer católica e morrer católico, de nascer em uma família com hábitos X e herdar esses hábitos como valor de verdade, como algo indiscutível. E isso é ruim porque o indivíduo se porta perante as coisas como um deus. Ele nunca se sujeita, ele só escolhe. Pelo menos é assim que o discurso da modernidade líquida faz parecer. Sem dúvida. Também é nesta época que as relações de trabalho cada vez mais se desgastam e que a própria esfera do trabalho cada vez mais vira um campo fluido desregulamentado. Um exemplo é a possível queda da CLT, que nós estamos vendo atualmente. Mas a própria criação do MEI, o cadastro de microempreendedor individual, é uma facilidade para essa desregulamentarização. O aumento de empregos temporários ou de rotatividade em empregos que antes eram estáveis também. Esse aumento que a gente tem de autônomos e freelancers. O setor de comunicação cada vez mais apela por meio. Das tecnologias também. A modernidade líquida é, portanto, uma época de instabilidade e incerteza.
Inclusive, a incerteza tem um papel forte na interpretação do Bauman. Ele diz que uma das formas de dominação é através da incerteza, através da possibilidade de controlar as incertezas. Sim, o controle da incerteza é, a grosso modo, a possibilidade do capitalista de demitir todo mundo, fechar uma empresa porque não bateu uma meta especificada por ele, o sindicato, por sua vez, não ter nenhum poder para barrar as demissões e os empregados terem que aguentar essa situação de surpresa, sem nenhuma possibilidade de defesa. Também o controle das emoções. Por exemplo, a dominação também está na impossibilidade de você manter uma vida psicologicamente estável. Na prática, isso acaba se refletindo naquele alto número que a gente tem hoje em dia de síndromes do pânico, de depressão, esquizofrenia que essa contemporaneidade exibe, sabe? Eu acho que isso explica um pouco sobre a modernidade líquida e quem quiser entender um pouco mais, a gente vai deixar 2 artigos que vão ajudar muito aqui na descrição do vídeo. Um é o Modernidade Líquida, o que é, e o outro é o que é Sociedade Líquida. Mas falando sobre pós-modernismo, o que será isso? Pois é, isso é uma incógnita. Mas a gente vai tentar relacionar com o Bauman, certo? Com certeza. Então é legal a gente pegar a entrevista que ele fala sobre a mudança, que a gente já estava, inclusive, falando no início da gravação sobre o uso de pós-modernidade e modernidade líquida. Ah, sim, vamos dar uma olhada. Olha, ele começa dizendo, abre aspas, uma das razões pelas quais passei a falar em modernidade líquida em vez de pós-modernidade, meus trabalhos mais recentes evitam esse termo, é que fiquei cansada de tentar esclarecer uma confusão semântica que não distingue sociologia pós-moderna de sociologia da pós-modernidade, entre pós-modernismo e pós-modernidade. No meu vocabulário, pós-modernidade significa uma sociedade, ou, se prefere, um tipo de condição humana, enquanto que pós-modernismo se refere a uma visão de mundo que pode surgir, mas não necessariamente da condição pós-moderna. Sim, isso já implica em diferenciar um tipo de sociedade e um tipo de pensamento. Ele termina com, abre aspas, procurei sempre enfatizar que, do mesmo modo que ser um ornitólogo não significa ser um pássaro, ser um sociólogo da pós-modernidade não significa ser um pós-modernista, o que definitivamente não sou. Ser um pós-modernista significa ter uma ideologia, uma percepção do mundo, uma determinada hierarquia de valores que, entre outras coisas, descarta a ideia de um tipo de regulamentação normativa da comunidade humana e assume que todos os tipos de vida humana se equivalem, que todas as sociedades são igualmente boas ou más, enfim, uma ideologia que se recusa a fazer julgamentos e a debater seriamente questões relativas a modos de vida viciosos e virtuosos, pois no limite acredita que não há nada a ser debatido. Isso é o pós-modernismo. O que a gente vê é que o pós-modernismo ele é como um conjunto de ideias que suportam a visão de que há uma pós-modernidade e que ela provou a vitória do relativismo sobre qualquer discussão sobre o que é verdade. E a gente vê que a precaução do Bauman está em não ser confundido com esses ideólogos que tentam mostrar as vantagens e as novas características supostamente corretas e melhores da pós-modernidade. Talvez entre eles a gente pode citar o Lipovetsky ou o Francis Fukuyama. E também os próprios meios de comunicação, que acabam ajudando a construir um discurso específico sobre o tema. Então a diferença entre o que o Bauman fala sobre a modernidade líquida e o pós-modernismo está no fato de a modernidade líquida ser um conceito fruto da análise e da pesquisa dele, uma interpretação da sociedade, enquanto que o pós-modernismo é um discurso que visa construir a ideia de que a pós-modernidade é um bom lugar, um lugar diferente, mas um lugar que não deve ser criticado em suas entranhas, como se fosse um período de superação do capitalismo, ou de superação das mazelas do capitalismo. Bom, eu acho que isso é tudo. Relembrando, a gente colocou na descrição alguns textos sobre o assunto e você pode acessar. Temos também um artigo sobre o Jean-François Lyotard, que ele explica o que é pós-modernidade. Bom, é isso. Se inscrevam no canal para acompanhar mais e tchau. E também curtam a nossa fanpage no Facebook. Um abraço.